Fala, empreendedor e empreendedora, seja bem-vindo a mais um episódio do Empreenda SCcast, João, com muito conhecimento, relacionamento e propósito, mano. Bem-vindos, galera. Bem-vindos. Felizão. Eu percebi nas gravações que eu tenho que olhar mais pra cá nesse estúdio novo, sabia, Felipe? Eu tava olhando pra ti e lembrei automaticamente que eu olho pra ti. Tu já tá pra cá, né? Tudo bem, galera? Bem-vindo, começando mais um Empreenda SCcast. Obrigado pela sua audiência. Maravilha. Já se inscreve aí, ativa o sininho, compartilha. Cara, vai ser muito top a entrevista de hoje, tá? Tenho certeza que você vai se surpreender. Quero lembrar você que no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP_Taumaturgo. E eu sou Felipe Rangel. E, cara, hoje é uma responsa a gente estar apresentando esse podcast. Uma grande amiga, né? A gente já se encontrou várias vezes. Nós estamos com uma grande apresentadora aqui, uma jornalista. Quem não conhece? Empreendedora, Sim. né? Tá numa carreira bem bacana agora, empreendendo já há 3 anos. Ela confidenciou para nós aqui que não é uma MEI, ela é não, limitada. É uma MEI limitada. Seja bem-vinda, Adriana Kraus. Uma alegria te receber aqui. De verdade, a gente fica bem feliz de registrar um pouquinho da tua história aí. Obrigadão. Eu que agradeço, João, Felipe, obrigada. Conhecendo aqui de pertinho agora o Empreenda SCcast. Parabéns pelo espaço. A gente que vem da comunicação sabe que é uma evolução, ter um espaço legal, assim, de qualidade. Parabéns, merecem, hein? Mais de 250 já? 210, 220. Quase 250. Daqui a pouco chega. A terceira temporada vai fechar. A gente percebeu, né? O quanto rumo foi aos 300 e celebração. Isso aí, com certeza. Se tu visse o primeiro estúdio para esse aqui, tu ia ficar surpresa. Quem vamos lembrar a gente do meme, vamos lembrar do meme. Primeiro a gente começa... Depois a gente melhora. É isso aí. Adriana, 3 anos como empreendedora, mas já muitos anos de comunicação, né? Tens aí, com certeza, muita experiência nesse âmbito. Eu quero começar fazendo uma pergunta que vai puxar a brasa para nossa sardinha, né? O que tu acha dessa, não necessariamente desse projeto, mas dessa mudança da comunicação que trouxe a internet, através da internet, a possibilidade de mais programas, mais episódios? Como é que tu vem te adaptando nessa realidade dessa nova economia na área da comunicação? Assim, o que tu pensa sobre isso? Uma coisa que eu penso, outra é como eu vivo isso, né? Sim. Então, assim, como jornalista, como estudiosa da comunicação também, né? Eu estudei jornalismo há muitos anos, fui gestora de comunicação. Então, quando eu olho assim, você pensa, eu venho de uma era em que a gente tinha 4 grandes conglomerados de mídia no Brasil e no mundo também. Nos outros países nunca tivemos, assim, muitas emissoras, né? Geralmente elas tinham seus programas de rádio, seus próprios jornais. Era um grande conglomerado, assim. É isso, né? Então, vamos lá, a gente tinha as 4 grandes, assim, na minha infância e depois até na maior parte da fase adulta. Quando a gente olha para o mundo agora, se você parar para pensar que cada indivíduo no mundo pode ter um meio de comunicação, isso é muito louco. É muito louco. É muito louco. Todo mundo tem espaço para voz e vez, e isso tem prós e contras. É verdade. Sim. Então, eu acredito que o jornalismo, que programas que têm curadoria, faz toda uma diferença. Justo. Porque qualquer um pode pegar e gravar um podcast, falar qualquer coisa, né? Falar qualquer que coisa. Então, questão da veracidade da informação, né? Sim. Então, quem é que tem história real nos negócios para falar de negócios, vivência, estudo, prática? Então, assim, opinião, hoje a gente vive na era da opinião. Fiz um vídeo hoje de manhã sobre isso. E eu não vi, hein? Então, para ver como a gente está conectado. Eu peguei uma passagem, eu tô relendo os filósofos antigos, eu peguei uma passagem da Apologia de Sócrates lá, quando ele fala que a maior ignorância é você achar que sabe algo que não sabe, né? E aí eu falei que todo mundo tem opinião para tudo, né? Todo mundo é técnico de seleção hoje em dia, né? Mas no fundo, ninguém sabe nada de verdade, né? Não que ninguém sabe nada, óbvio. Tenho certeza se é certo, né? Mas a certeza, né, e a verdade é muito importante, né? Então eu concordo contigo nesse ponto. Então, mas hoje tu vive isso, né? Tens um pouquinho também numa pegada de influencer, assim, né? Tais nessa... Sabes que eu fiz uma reunião com um CEO de uma empresa e eu gostei muito da postura dele, apesar de ter ficado um pouco sem graça diante do gerente de marketing. Que o gerente de marketing na reunião, porque a Adriana é influenciadora. Ele, não, ela não é influenciadora. Ela é uma pessoa que influencia, é diferente. Boa. Aí rolou a reunião, daqui a pouco a pessoa me chamou de novo de influenciadora, ele se posicionou de novo. E aí, depois eu fiquei refletindo sobre aquilo. Porque, realmente, eu tenho uma história... Então, assim, eu entendo que hoje existam pessoas que se formaram no meio digital e ser influencer é uma profissão. Eu tenho uma profissão e vim para o meio digital. Que é uma grande diferença. Que é uma grande diferença. Então, assim, né? Eu fecho tu carrega uma autoridade que vem antes desse mercado. Então, eu fecho contratos como produtora de conteúdo digital. Então, eu influencio as pessoas, mas principalmente por conta da minha história. Eu sei que vocês trabalham com alguns pilares e história é um deles, né?
Então, a minha história me deu credibilidade para estar aqui influenciando hoje ainda as pessoas. Justo. Sendo que já faz 3 anos que eu fiz a minha transição de carreira. Tem gente que quer autoridade, que vende que tem autoridade, mas no fundo não tem. E essa é a grande briga, talvez, aí, dessa questão. De tudo que tu vem dizendo, né? Da internet, ela permite o cara transmitir alguma autoridade e no fundo, se for bem... Na verdade, é só ali, né? Não tem toda uma história. É um teatro, digamos assim. E quando a gente fala em autoridade, olhando aí para o mundo dos negócios, já que a gente está falando, né, no Empreenda SC, autoridade é resultado. Sim. Como é que você prova autoridade para o mercado? É resultado. Justo. É você pegar uma avaliação de um treinamento que eu concedi, por exemplo, por uma multinacional que está no Brasil e ganhar uma nota superior a 9,5. Massa. Isso é resultado. Que foi o que eu falei para ti antes também, que a gente mede pelo resultado que a gente entrega, pelo NPS das... E tem que medir esse resultado, né? Porque é isso que vai te dar a credibilidade para dizer que tem autoridade. É o que todo mundo fala, né? Entende primeiro quem tá falando, se realmente aquela pessoa... Tem autoridade naquele assunto ou não, né? Se é só um teatro. Eu quero conhecer a história da Adriana, mas antes a gente tem que agradecer os patrocinadores. Bora lá, pode ser rapidinho, claro. Você já sabe, não custa lembrar, quem acompanha a gente já conhece, né, cara? Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master. Estamos aqui na casa da Arte Pro, né? O nosso podcast, o nosso estúdio fica na Arte Pro, aqui na BR-470, em Blumenau. Quiser visitar o estúdio, já visita o estúdio, é Arte Pro. Quiser visitar a Arte Pro, visita a Arte Pro e o estúdio. Né? Só chegar. Tá em casa. Letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de frota, tudo que você imaginar para comunicar bem o seu negócio, né? Para transformar a sua comunicação visual. Entre em contato com o time da Arte Pro. Com certeza, os melhores projetos, as melhores ideias vão encontrar aqui. Aliás, o Felipe fez um tour comigo. Adorei, parabéns pela empresa. Show de bola. Obrigado, Adriana. Boa, João. E agora, a Sicredi? Sou eu de novo, né? A Sicredi, pessoal. É que a gente quase não... Sicredi é uma grande parceira, não. A Sicredi, pessoal, é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. É verdade. Está presente em todo o território nacional. São mais de 9 milhões de cooperados associados, quase 3 mil agências. Não é só dinheiro ter com quem contar. A gente conta com a Sicredi, eles são grandes parceiros do nosso ecossistema, tão forte aqui no Vale Europeu. Vale a pena você procurar a Sicredi, né, para poder conhecer os seus serviços e com certeza você vai surpreender com o atendimento. Boa, e além da Arte Pro e da Sicredi, João, temos a Ponsone, espaços que conectam. A Ponsone está no mercado há 34 anos. Você que quer melhorar o seu ambiente, cadeiras novas, mesas para escritório, home office, a sua empresa no geral, vai lá na Ponsone, que realmente a Ponsone ela tem como objetivo proporcionar conforto e ergonomia para os seus clientes. Tem foco em produtos de alta qualidade, sempre antenados no que há de mais moderno aí no mundo corporativo, né? Então vai lá na Ponsone, com certeza você vai ser bem atendido. A galera lá, mandar um beijo, porque sempre que eu vou lá eu sou super bem atendido e tenho certeza que os clientes também, né, João? É isso aí, galera. A Fernando Construções, galera, é uma construtora especializada em casas de alto padrão. O Fernando é nosso parceiro membro aqui. É tão parceiro que é Nando Construções, mano. Eu já chamo o Fernando de Nando. É Nando, né? O Fernando é membro do Clube de Negócios, patrocina todos os nossos eventos. Tá junto com a gente sempre. Grande parceiro. O Felipe tá construindo a casa com ele e o mais legal é o seguinte, cara. Do terreno a chave na mão, a melhor solução, Fernando Construções, procura eles lá. A forma mais barata de você ter a sua casa de alto padrão, sua casa bem construída, é construindo ela. Melhor do que comprar de terceiro, sai mais barato. E com certeza você não precisa se incomodar com a obra. Sei que passa na cabeça, vou me incomodar e tal. Não é verdade. Com a Fernando Construções você tem toda a assessoria especializada para ter o melhor resultado. Então eu procura sou a lá. prova, hein, cara. Procura o Fernando, Dalton, todo dia, a galera. Foto da obra. Vocês vão se surpreender. E além disso, Construções, João, são mais de 300 projetos entregues, hein? Esqueci de falar. É verdade. E além disso, Jovem Pan, Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan todos os dias divulgando nossos episódios. Conecte, assessoria imobiliária, sua imobiliária para a menor região. Quer comprar um imóvel bom? Ó, vem com o meu time lá na Conect, vamos dar. E restaurante Dona Ana, do Barney para o Mundo, melhor ambiente para networking empresarial no horário do almoço. Beijo para Beta. Beta, querida. Feito os reclames aí, obrigado aos nossos patrocinadores e apoiadores. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu, sou o Felipe Rangel. E a gente está com a Adriana Krause, ela que é apresentadora, jornalista, empreendedora, né? Uma joia rara da comunicação local aí. Já tem anos de experiência e com certeza vai poder contribuir muito aí para o nosso ecossistema. Adriana, a gente gosta de conhecer histórias, né? Então, como é que começou a história de Adriana Krause na comunicação? Não foi aquela história de o que você vai ser quando crescer e eu sempre soube disso, não. Eu sou geração anos 80, então eu cresci assistindo ao show da Xuxa e tinha um encantamento pela televisão. Mas era isso. Na minha adolescência eu quis dançar. Mas meu pai, né? Caia na realidade, dança não dá dinheiro, dizia ele, né? Enfim, fui trabalhar, tive vários empregos antes de trabalhar em comunicação. Trabalhei em comércio, loja, como vendedora, jovem aprendiz, vários pequenos empregos, até que
Ia acabar um dos meus empregos de verão, e a minha mãe assim, tá, vai acabar o seu contrato, e agora? Se não sei ainda, vai fazer ficha na Artex. Boa. Né? Cidade industrial. Mas tá lá do Garcia, então. Eu sou do Reino, né? Do Reino do Garcia. Sim, eu morei sempre ali pertinho da Associação da Artex. Legal. E aí eu não queria, eu já tinha uma mentalidade, eu tive uma tia que me influenciou muito, sem eu naquela época saber, claro, uma tia professora que morava no sítio, mas que era professora de língua portuguesa, tinha uma estante de livros sempre no quarto, e cada vez que eu ia passar férias lá no meio do mato, no Arraial do Ouro, em Gaspar, eu podia embarcar naquele universo, ela nunca me impediu de explorar os livros, nada, e cada vez que eu chegava na casa dela, um dos meus avós, no quarto dela, eu chegava e tinha uma fotinho diferente. Era uma foto de ela na universidade. Primeira pessoa da família a fazer a universidade. Depois ela no dia da formatura. Quem é ela? Quem é o nome dela? Leonida. Leonida, legal. Irmã da minha mãe. Aí passou um tempo, ela na frente de um avião. Primeira pessoa da família que viajou de avião. Que legal. E aquilo provavelmente ficou no meu subconsciente, né? Que conhecimento me daria asas, né? Mas legal. quem voa também cai, né? Então... não, tem que cuidar. Nessa história eu caí muitas vezes também, obviamente, mas aí voltando ali, quando é que eu encerrei a minha carreira de pular de emprego ali como adolescente, né? Entrei no mercado de trabalho com 15 mas anos. Mas foi para Artex? Aí eu fui fazer o tal do teste, passei e fui trabalhar no chão de fábrica. Massa. Das 5h30. Trabalhava no Edredom, Pauleira, foi na época em que a Santista comprou uma parte da Artex, não sei se vocês vão lembrar. A Santista adquiriu uma parte da Artex e a gente começou a produzir essa marca aqui na cidade. Foi a primeira venda, eu acho. Foi a primeira, foi. Acho que eu conheço essa história. Conheci. E, claro, que ainda tem a das antigas da empresa Garcia, que virou Artex, mas né? Mas aí da Artex, acho que teve uma microfusão ali, alguma coisa assim, Lembro. E aí eu comecei na linha de produção, mas com aquela mentalidade que veio lá das minhas vivências, que estava em algum lugar aqui. E eu dizia, não, mas eu vou estudar. Eu trabalhava das 5h30, saía da Artex, engolia o almoço, pegava um ônibus e ia pro Senac. Que massa, cara. Eu dormia no ônibus, esse era o meu lugar de dormir. Aí da Artex até o Senac eu dormia, aí passava a tarde em curso no Senac, voltava para... Eu estudava, fazia um ensino médio no Celso Ramos, escola estadual, lá na Rua da Glória. E no Senac fazia o quê? Alguma coisa relacionada ao comércio? Não, fiz maquiagem, fui experimentando. Cabeleireira, fiz vários cursos, datilografia, manual, elétrica, eletrônica, computação na CETIL, depois na Rua das Palmeiras. Então, sempre estudando. Sempre estudando. Eu ocupava as minhas tardes estudando, só que eu acordava 4h, então eu dormia no ônibus. Eu andei de Glória, né? A famosa empresa Glória. E aí eu fazia, no Celso Ramos, o técnico de magistério, porque a minha irmã já fazia. E aí lá... Naquela época o magistério dava aula até a 4ª série, Isso. Né? E aí lá... Minha mãe fez magistério. Lá eu despertei para comunicação, porque até a 8ª série eu estudava no Padre José Maurício, no Progresso. Minha esposa estudou lá. É? Olha só. E aí sofri bullying, menina magrinha, tal, né? Sofri uns episódios lá. No ensino médio resolvi mudar de escola, porque a minha irmã me incentivou. E no magistério, 25 mulheres e 2 homens na sala. E eu me senti à vontade para começar a me comunicar, além do que o magistério exigia que eu desse aula. Claro. E ali eu comecei a me desenvolver mais nessa área. E aí na Artex, o que eu fazia? Cada vez que eu fazia um curso que eu concluía, eu pegava minha ficha lá na mesa do supervisor e colocava atrás. Concluí datilografia 1, 2, 3, 4, computação. Em inglês, sabe aquele pessoal que ia divulgar curso nas escolas, vender cursinho valita? Meus pais não tinham, meus 2 pais operários na indústria, não tinham condições de pagar os grandes cursos de inglês na época. Então os cursinhos valita, eu dizia, eu quero fazer. Tá. Tu sabe que cursinho valita é uma ótima expressão que eu não conhecia. Não? Mas é ótimo. Cursinho valita. Quer pagar quanto? Né? Vamos mudar. E aí eu fui fazendo esses cursos, em 8 meses eu fui transferida para o escritório, né, para a área administrativa. Já tinha ar-condicionado. Já tinha ar-condicionado. Já tinha computador, o 360? Como é que era? Aquele... Primeiros. Um dos primeiros. K alguma coisa? Enfim. Eu peguei a época do MS-DOS, gente. Tô entregando a idade aqui. Então... Tela preta. Mas o DOS... Azul. O DOS fez parte da minha vida. E aí, dentro da... Bem pouco, mas fez. Dentro da parte administrativa, quase fiz um papel de trainee. Eu trabalhei um pouco em cada departamento, cheguei a ser auxiliar do jurídico e finalizei a minha carreira na indústria na implantação da ISO 9000. E o que isso tem a ver com a minha trajetória na comunicação? Primeiro, segundo, terceiro turno, tinha que padronizar uma costureira costurando um bordado nos 3 turnos. Como é que a gente fazia isso? Eu tive a brilhante ideia de, alguém tem uma câmera?
Vamos filmar a costureira da manhã, Sério? a costureira da tarde. Naquela época? Naquela época. Tu teve essa ideia? Eu tive. Caramba. Vamos filmar os O meu pai teve uma das primeiras 100 filmadoras que não da televisão, o meu pai comprou. E era uma daquelas, né? Panasonic 2000, assim, aquela, sabe? calçar no fita ombro. VHS e tal, E, aquilo era tipo, nós fazia filme em casa, né, e tal, brincando assim, né? Mas, era muito raro, assim, quem tinha uma filmadora, era uma coisa, óbvio que para uma empresa como a Artex, né, claro que... Mas foi alguém do time que tinha, tá? Alguém do time tinha e trouxe. E aí vocês filmaram? Filmamos, e aí eu tinha que entrevistar... Tu apresentou? Não, eu não tinha essa coragem ainda, mas eu tinha que entrevistar as costureiras. Como é que elas faziam? Como é que elas faziam, tal. Dito isto, a empresa, a gente tinha escutado um boato que a empresa ia fazer uma reestruturação, ia ter uma demissão um pouco maior, e eu me apresentei. Eu disse, me coloca na lista, eu quero sair. Eu gostava do ambiente, mas não gostava do que eu fazia, achava muito burocrático. Deixa eu te fazer uma pergunta dessa jornada aí. É nítido que tu tinhas uma aptidão para comunicação desde a pegada, assim. Pelo que parece, né? Mas tu acha que foi teu principal diferencial para esse crescimento rápido? Porque foi rápido, né, cara? 8 meses. Tipo, a levar pra época, teve gente que trabalhou 20 anos no chão de fábrica e tá lá até hoje ainda, se bobear. Né? Eu acho que é algo que tá em mim. Mas tem a ver com a comunicação, ou não? Não, eu acho que tem a ver com os exemplos. É? Sabe aquele ditado, me diga com quem andas que te direi quem és? Muitos estudiosos da atualidade dizem que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, né? Eu tive essa tia próxima e o meu pai veio do sítio sem dente para Blumenau, usava dentadura com 18 anos de idade. Caramba, cara. Só sabia escrever o nome. Ele vive ainda? Vive ainda, tá com 74 anos. Legal. O meu pai, quando eu, a minha irmã e meu irmão fomos para a escola, sabe o que ele decidiu fazer? Voltar a estudar. Então eu fui. A modelagem vale muito. Eu fui à formatura do ensino técnico do meu pai, ele fez contabilidade no ensino técnico. Depois, meu pai fez faculdade de Ciências Sociais e Políticas na FURB. Legal. Ele se formou no ano que eu entrei. Então, eu acredito que essa tia, o meu pai, a história da família mesmo, de ter vindo do sítio, meu pai, dessas história vivências. Difícil que influenciou. Qual região que eles eram mesmo? Do interior de Gaspar, Arraial do Ouro. Arraial do Ouro. Do Arraial do Ouro. Legal. Acho que foi isso que influenciou. Se fosse Belchor, nós ia ser parente. Mas olha, em Gaspar não... A minha família... Se pesquisar em Gaspar, todo mundo é parente, sim, tá? Sim, verdade. E aí, olha só que curioso. E aí eu falei que eu queria sair e o meu gestor... Olha só o papel do gestor. O meu gestor, na época da Artex, eu assim para ele, eu vou comer... E eu não ia ser desligada, porque eu sempre entendo algo, até uma palestra nova que eu fiz agora, que em primeiro lugar, você trabalha para você. Você Sim. pode estar trabalhando na empresa A, B, C, D ou E. Eu sempre tive essa visão. Por mais que eu quisesse sair, eu fazia um bom trabalho. Então, eu sabia que eu não ia ser desligada, então eu pedi. E olha o papel do meu gestor na época. Eu comecei a procurar emprego e eu cheguei para ele e ele me dizia, procura alguma coisa, não vai procurando então, se tu queres sair. Olha só, se tu queres sair, vai procurando. Quando eu consegui uma entrevista, ele assim, eu te libero. Não precisa falar. Que massa. Mas assim... Só entre eu e ele sabia que ia ter o desligamento, ele foi muito assim... Gente boa. E olha só... E cara, na época, hoje até isso é mais rotineiro, essa coisa de entra e sai e tal. Sim, bem mais. Mas a gente tá falando da década de 90, mais ou menos. Isso, 97. Então na década de 90 era uma coisa mais ainda tinha uma visão, né, de ficar a vida inteira na empresa, né? Então, e era uma forma de gestão diferente, né? Mais dura. Mas se você parar para pensar, tinha uma justificativa, né? Eles pensam, meu pai viveu pós-guerra, emprego era algo muito valioso de se abrir mão. Não era tão abundante como hoje. Não era abundante como hoje, então tinha uma lógica de ser assim, não bebo café, obrigada. Minha única frescura da vida, prometo. Até a dobradinha eu como, gente. Sabe que é bom. Boa. Muito bom. E aí, eu comecei a procurar emprego nos classificados do jornal, né, naquela época, e a Band estava contratando repórter. Juro, sério? TVBV. Cheguei no outro dia, comentei com a minha amiga da Artex. A Band está contratando jornalista, deve ser legal ser jornalista, né? Olha que engraçado. E ela que me convenceu, é a tua cara, vai lá. Liga, eu fui num orelhão. Eu fui num orelhão no pátio da firma. Liguei. E o que eu usei de argumento para a secretária quando ela fez a seguinte pergunta: você tem alguma experiência? Eu, em entrevistas, sim, só não em TV. Usei o meu projeto da ISO 9000 como argumento. E é válido. E realmente era, né? Mas, enfim, eu tinha acabado de... Eu ia fazer 20 anos, eu ia concluir o ensino médio naquele ano.
Olha a minha cara de pau, Jesus amado do céu, quando eu olho assim e penso. E 30 anos depois aqui estou com a carga que eu tenho. Mas deu resultado, né? Deu resultado, né, cara? Sim. Porque assim, obviamente que ela te contratou, a tua afirmação ali no orelhão ajudou para chegar lá na entrevista. Mas a contratação foi por causa da competência, né? Ela deve ter feito um teste, né? Eu vou dar um exemplo aqui para não parecer ruim, né? O que tu falou. Eu também, quando eu fui virar palestrante, eu falei, eu também palestro. Eu palestrava na confraria, entre amigos. Então, é uma palestra, tu tá treinando, né? Então, acho que faz parte, né? Se a gente a pratica uma vez, e isso pelo menos é aquilo, né? Ou, no teu caso ali, tu fez uma entrevista, eu acho que tu era uma entrevistadora, né? Só que tem sem sombra de dúvidas. E a gente tem que medir pelo resultado, né, cara? Se o resultado é bom, se o que tu prometeu, tu entregou, é isso que importa, né, cara? Mas sabe uma coisa que não teria sido diferente se tu não estaria aqui hoje falando de comunicação se não tivesse dado certo, né? Sim, mas sabes o que também aconteceu assim que eu recebi o sim? Eu olhava para o mercado, isso eu acho que é uma lição bem grande para minha história como empreendedora hoje. Eu entrei no mercado atrasada. A maioria do pessoal tinha curso de jornalismo, a maioria do pessoal já tinha experiência, e quem era eu na fila do pão? Sim. No dia seguinte ao sim, eu passei na livraria alemã, que ainda existia, e comprei uma meia dúzia de livros sobre entrevista para TV. Que massa. E comecei a estudar de forma autodidata. Legal. Porque eu tinha feito vestibular para a FURB de publicidade e propaganda, porque eu não sabia bem o que fazer. O que eu fiz? Fui lá na FURB com a minha nota. Na época nem tinha jornalismo Não ainda. tinha. Peguei a minha nota do vestibular, que tinha sido aprovada, e o que eu vou fazer então? Publicidade eu não vou fazer. Pô, jornalista precisa escrever bem, né? Mudei para letras. Eu comecei na faculdade em fevereiro de 98. Eu já estava 2 meses trabalhando na Band. Massa. Fiz letras todinha estudando e depois, por questão de honra e por autoridade, credibilidade... Fiz jornalismo. O jornalismo veio depois. O jornalismo veio depois e depois ainda fiz escola de líderes da FGV, porque eu acabei na minha trajetória virando líder dentro da comunicação na RBS. Por causa do perfil influente 100%, né? Tens alguma dúvida? Não. Conhece um pouco do perfil comportamental, não? Um pouco, porque sim. Influente total, né? Então, estamos numa mesa com 3 influentes aqui. A gente vai degladiar para falar. Vai ser difícil acabar nos 40 minutos. Tu te considera uma vendedora, Adriana? Com certeza, mas não me considerava, até meu marido falar assim para mim, ó, todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. É verdade. E hoje eu falo sobre isso nas minhas palestras. E eu não digo isso só para quem é empreendedor, dono de negócio. Porque durante 25 anos eu fui empreendedora dentro da empresa onde eu trabalhava. Sim. Eu vendia minhas ideias. Eu vendia as minhas ideias, os meus projetos, para poder superar as metas, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu não só batia as metas na TV. Eu superava as metas de audiência, né? Porque o Bom Dia Santa Catarina caiu na minha mão, ele era um programa de variedades. E eu tive que transformá-lo num programa jornalístico. E ele era um programa de variedades porque era a estrutura que se tinha. Marca 4 entrevistas que preenche o espaço. Mas como a gente faz para transformar isso e ainda bater as metas de audiência? Então, vendendo as suas ideias. Claro. Não, e tu sabe que essa mentalidade que todo mundo é vendedor é uma coisa que a gente bate na tecla aqui e que as pessoas em geral, elas parecem não absorver às vezes. E é importante a gente trazer isso à tona, porque de fato, né, quem não tá vendendo algo, tá vendendo as suas horas, né? Se o cara é empregado lá e tal, ele tá vendendo as suas horas. Então a venda tá acontecendo, né? E aí tem muito daquela questão da percepção de valor, né? De você saber vender algo, tem muito também você saber colocar valor ao seu serviço, ao seu negócio, né? Ou às suas horas junto ao empregador, né? Então, isso tudo que tu fez, teus cursos e tal, tudo que tu colocou, foi trazendo valor para a tua presença dentro da companhia e com certeza foi um dos fatores fundamentais. Também um dos fatores fundamentais foi tu saber vender, né? Saber se vender dentro, né? Porque tu teve que convencer um pessoal na Artex de que pegar uma filmadora era uma boa ideia para padronizar o bordado, né? Não deve ter sido uma coisa tão simples, eu imagino. E sabes que tu te lembra dessa reunião? Sim. Não, mas eu me lembro de algo que agora você falando, que eu comecei a questionar, a observar muito o meio. De repente começava a comunicação interna, uma tal de CIPA. O que é CIPA? Descobri que é CIPA. Posso participar? Cara, curiosa, né? Hoje, cara. Eu falei de CIPA hoje, nada por acaso. O que é CIPA? Posso participar? Depois CCQ. O que é CCQ? Círculo de Controle de Qualidade. Posso participar? E comecei a participar eu era revisora, né? Então, revisora e trabalhava na embalagem.
Então, eu dava um jeito, podia sair às vezes da linha de produção para participar dessas reuniões, de conhecer outros ambientes. Isso é protagonismo, né, cara? Isso é legal falar, porque as pessoas se colocarem à disposição. Eu tava falando de vender a hora. Hoje eu falo muito pro time que, cara, eles têm que mostrar o que eles fazem. Porque, né, tu mostrando o que tu faz, tu mostra o valor que tem. Porque ficar limitado a hora é ruim, né? Exato. Então, quem tá assistindo, cara, mostra o que realmente tu faz. Eu faço isso, né? Tô entregando isso daqui, tem essa curiosidade, o protagonismo que eu falo, né? Mais também, né? Eu acho que aquela mentalidade tem muito, infelizmente, tem muito funcionário. E essa é uma provocação se o funcionário tá ouvindo a gente, né? Que, porque eu não fui contratado para fazer isso, né? Já ouvi isso de pessoas, né? Não, eu fui contratado para isso. Né? 70% das empresas são medianos. Eu disse, cara, não tem problema, beleza? Cada um, se realmente foi contratado, não é obrigado a fazer nada mais do que tu foi contratado. Mas eu abro um parênteses, para quem você trabalha em primeiro lugar? Para você mesmo. Agora, se eu tenho certeza que se você entregar um pouquinho a mais, ou se você fizer um pouquinho além daquilo que você foi contratado para fazer, você vai ser reconhecido, eu não tenho dúvida disso. O Felipe tem filhos, você tem? Tenho. Então eu quero... 2 aninhos a minha pequena. 2? Ai, que delícia. E sabes que eu acho que muito dessa história de protagonismo tem a ver com a nossa criação. Meus pais nunca acordaram e me chamaram para ir para a escola quando eu cresci. Vocês que têm que acordar, sabe por quê? Meu pai e minha mãe acordavam e iam para a fábrica. Não tinha ninguém para nos acordar. Tinha essa responsabilidade desde pequeno. Então, assim, e isso é só um exemplo, várias coisas. Então, eu acredito... Cara, fica a dica para vocês, pais. Porque eu sei que muitos empreendedores e empreendedoras têm filhos. E aí a gente depois vai reclamar da nova geração que está no mercado de trabalho, mas é porque nós estamos com uma geração de pais que faz demais pelos filhos. Uhum. Cara, eu vou te dizer que a minha geração... Eu já sou um ponto fora da curva da minha geração. Não, pelo amor de Deus, não querendo falar algo de mim, né? Mas a gente percebe pela faixa etária. Eu tô com 34, aí eu observo a galera da minha idade, né? E eu vejo assim, que tem um monte de gente da minha idade que tá muito aquém do que a gente imaginava que deveria ser o ideal, justamente por essa questão da criação. Por causa que acabou sendo criado a pão de ló, né? Acabou sendo criado de maneira fraca, não sendo cobrado, né? Lá em casa, pelo contrário, né? A Cinta cantava, se a gente não né? Num bom sentido, né? E no mal também. Mas eu concordo com isso, cara, de ser chamada a responsabilidade, né? E a gente ter esse cuidado com os nossos filhos é fundamental. Muito bacana essa reflexão, cara. E vocês sabem que eu não tô aqui nem para jogar confete em vocês, nem vocês em mim só. E eu vou essa percepção que você falou, tem gente da minha idade que ainda tá muito aquém. Eu cheguei em um momento que eu me decepcionei onde eu estava com a idade que eu estava. E a gente tem que ter maturidade para reconhecer isso. De assim, poxa, eu nessa idade ainda não cheguei nesse lugar, ou ainda não tenho a minha casa própria, ainda tudo fazer bem. Autorresponsabilidade. Isso. Né? Olhando para si mesmo, né? Sabes que existem muitos vídeos hoje, né, na internet, tudo é comparação. Não é sobre isso, é sobre aquilo. E se você não conseguiu comprar a sua casa, se tá com uns compram uma casa com 20 anos, outros com 30, outros 50, e tá tudo bem, cada um. Tá tudo bem, cara. É que assim, o que isso diz sobre a gente? Então, em alguns aspectos, eu fui... Olha só, eu estava escrevendo uma palestra e aí eu fui estudar sobre maturidade e eu me percebi imatura naquele momento. Interessante. Em alguns aspectos. Esse movimento é muito importante, de honestidade intelectual, de olhar para dentro de si e reconhecer. Talvez é um movimento que mais falta, que entra dentro daquilo que eu falei, acho que estava fora do ar, né? Não sei se falei no ar ou não. Do só sei que nada sei, né? Que é a grande máxima acreditada a Sócrates, né? Tipo, de você admitir que não sabe algo, porque a pior ignorância que existe é você dizer que sabe algo que não sabe, né? E esse movimento de honestidade intelectual que vai fazer chegar nesse nível, né? De poder entender-se real e buscar a melhoria, né? Buscar o desenvolvimento. Tá muito descarado, né? Essa questão de comparação, né? A galera compara, né? Eu sempre falo que em vez de comparar, se inspirar, como é a tua história, né? Tu, lá no começo da nossa conversa, tu se inspirou em alguém, né? E isso marcou essa inspiração. Essa modelagem também, né? Isso, essa modelagem. Entendeu que ali tinha... move a gente. Tem uma outra questão que eu gosto muito, assim, de sempre refletir. Se da mesa você é a pessoa mais inteligente, mais bem-sucedida, ou que você... Fudeu. Ei, desculpa. Tem alguma coisa errada? Como é que você vai para o próximo nível se todo mundo que está na mesa é igual ou inferior a você intelectualmente falando, ou no sentido de evolução espiritual mesmo, num conjunto da obra, considerando um ser integral? E ali ele acha que chegou no ponto máximo, né? E aí a pessoa não evolui mais. Isso. Porque ela acha, eu sei mais do que essas pessoas, mas ela tá no segundo degrau de 10. Tá se enganando, E esse é um ponto muito importante, principalmente para quem lidera.
Isso. Porque muitas vezes o líder tem receio de contratar quem é mais inteligente ou melhor que ele em algum aspecto. E ele tem que se cercar de pessoas que sejam melhores que ele em diferentes aspectos. Exatamente. Total. Quer ver? A gente fala muito sobre isso, né? Por exemplo, eu e o Felipe, nós não somos os caras da planilha, né? Então, o cara da planilha tem que ser melhor que nós, né? Por exemplo, eu e o Felipe, nós somos os caras organizados para organizar o evento. Aí o que a gente faz? A gente tem a Fernanda. A Fernanda é a organização. A gente não é bom na área técnica, né? Então, a gente tem o Rodrigo, né? A gente tá sempre cercando os melhores. Concorda em grau, número e gênero. Saber contratar pessoas boas, pessoas certas, nos lugares certos, né? Isso é até um tema da palestra do Felipe, né? É verdade. Mas eu quero voltar na história, Adriana. Tu foi pra TV BV, teu primeiro emprego. Mas, enfim, tu passou por outros veículos, né? Como é que foi essa cronologia, assim, de crescimento? Olha só como é importante ter pessoas ao lado da gente, e por isso é observar o meio. Eu tive um cinegrafista que começou a colocar pilha em mim. Tu tens que ir pra RBS. E eu, pode falar palavrão? Pode, dá-lhe. Cagada de medo de ir pra RBS. Imagina, adolescente. Não era mais adolescente, tudo bem, mas 21 anos. E, cara, vamos falar da RBS da época, né? Não que a NSC hoje também tenha a sua representatividade, né? Mas, cara, a RBS na época era, assim, a referência, né? Não, imagina, índices de audiência superior a 50 pontos, não é mais o que a gente tem hoje com a fatia do mercado que a gente tem, né? Então, assim, ele que ficou ali, ó, manda tua fita, manda tua fita, manda tua fita, e era para um freelancer. E ele que me... Ele te encheu... Então, assim, olha pro lado, né? Tem alguém dizendo Quem era que o tu não... cinegrafista? Pode Adir. Ah, não conheço. Adir Machado. Então, assim... Ou Adir da Silva, mas acho que era Adir Machado. Bem morenão, assim, sabe? Fumava, Adir, querido, fumava. E aprendi muito com ele, porque ele era da velha guarda da imprensa já, e aprendi, foi uma escola. Eu perguntei uma grande experiência, tem possivelmente. Me ensinou muito. Via potencial. Não, o cinegrafista tem um trabalho fundamental, né? De fotografia, de e não se faz jornalismo sozinho, né? Então, é verdade. E aí tu mandou a fita. Aí ele me convenceu, eu mandei a fita. E eu quero contar uma história aqui, porque eu vou contar essa história numa palestra nova que eu fiz. Eu vou para Concórdia, quarta-feira. Que legal. E essa história inédita, eu vou dar um spoiler aqui para vocês. E aí, eu cheguei na RBS, ela me deu os dados e disse assim, ó, escreve uma nota que eu vou avaliar teu texto. Escrevi, Márcia Calegaro, era minha gestora na época. Escrevi, ela leu, me chamou para uma sala e disse assim, o texto tá ótimo, mas eu só te contrato se você cortar e pintar o cabelo. Sério? Se alguém faz isso hoje, bobear, processa por assédio moral. Só que, assim, existe uma razão por quê. Qual era a cor do cabelo? Era a época do grupo El Chan, moda da loira platinada. Eu estava muito loira, com cabelo muito, muito branco. E assim, né, cabelo feio daí, né, porque de tanto pintar. Sim. E aí, na hora eu disse sim. Feito. E tem pessoas que eu já contei essa história, e sério que você fez isso por causa de um emprego? Deu assim, tudo é uma questão de escolha. Faz a tua vida o que tu queres, só não reclama. Então eu poderia ter dito não, continuado loira platinada e hoje não estar aqui, sendo entrevistado por vocês, com 30 anos de experiência na comunicação, tendo sido âncora, ganhado o prêmio de melhor apresentadora do estado, enfim, ter a carreira que eu construí. Então, por quê? Tinha uma razão de ser. Quando alguém entra no ar fora do padrão, que eu digo assim, ó, por que tem que ter um padrão? Porque a notícia é prioridade, não o meu cabelo. Quando eu entro no ar, ou melhor, quando eu entrava, né, as pessoas se acotovelavam, né? Ou quando eu vejo alguém fora do padrão, porque... Qual é o seu branding hoje, né? Isso! Era a minha marca. O que o seu corpo transmite, né? Então, eu vou fazer uma palestra sobre justamente sobre imagem pessoal e comunicação. Legal, isso aí é muito bom. Mas é legal tu trazer esse termo, porque a gente tá numa época do mimimi razoável. E assim, também tem mérito dos dois lados, tá? Vamos lá, tem algumas... Não, tem muitos ganhos dos novos pontos de vista, mas tem muitos exageros. Agora, cara, a beleza, na minha opinião, a beleza... E aí, vamos lá, a gente tá perseguindo a verdade. Eu não tô dizendo aqui taxativamente, mas pra mim... Momento... Filosofia. Eu sou assim, Momento filósofo. A beleza, ela não é subjetiva. Na minha opinião, a beleza não é subjetiva e ela existe, né? E a beleza, ela tá na harmonia, ela tá existe uma matemática da beleza, né? Então, tudo aquilo que diverge é chocante. Então, de fato, o que tu fala é muito coerente. Tipo assim, cara, beleza, o padrão estético, né? Que nem eu brinco, né? Eu brinco porque eu sou gordinho, posso falar, né? Gordo não passa credibilidade, é uma brincadeira, é óbvio, né? Mas é uma realidade que uma pessoa muito inflada, uma pessoa que não se cuida, se a pessoa não cuida do próprio corpo, óbvio, a não ser caso de doença,
é nítido que talvez ela não seja uma pessoa tão organizada ou tão cuidada. A gente pode fazer essa leitura. E é uma provocação para quem não se cuida. Pô, eu já tive 120 quilos, eu sei o que que é isso, né? Eu já fui muito mais descuidado do que eu sou hoje. E trazer essa reflexão à tona é importante para a gente acabar com esse mimimi. E, de fato, existem casos que passam do exagero. A gente tem que reconhecer que essa preocupação das pessoas em ter os seus direitos e tal, também é válida para defender alguns casos que pode ser realmente preconceito e tal. Mas muito bacana tu trazer isso à tona e falar, cara, eu aceitei e tô aqui, entendeu? E assim, ó, eu entendi a razão, porque não era uma Havia razão um porquê, qualquer. né? Eu estaria sendo ineficaz na minha missão, que era informar e reportar bem. E passar credibilidade, né? Sabe por quê? A pessoa, ao observar, por exemplo, não era recomendado que nós usássemos brinco grandes ou um decote muito grande. Por quê? Se eu entrasse no ar com um decote muito grande, qual ia ser o foco do telespectador, que era o meu cliente? O meu decote, não a notícia. Não a notícia. Acabou a minha participação ao vivo. O que ela falou mesmo? Eu não estaria cumprindo com o meu papel. Perfeito. Entregando o que era a minha missão. Bacana, cara. Né? Bacana. Então, baita reflexão. Baita reflexão. Então, assim, a gente está comunicando o tempo todo. Exato. Não é só a nossa fachada com a nossa placa linda. Mas a gente, nós, pessoa física, CPF. O CPF comunica. E ele Personal interfere no PJ. branding. E ele interfere no PJ. Com certeza. Total. Certamente. Total. Com certeza. Aí entrasse no grupo RBS, é massa que com ela aqui, que cada parte já tem uma reflexão, né, cara? Isso aí já... Eu tô tentando fazer as Muito conexões. legal. A Adriana é fera, Tem que fazer sentido para quem tá assistindo também, entrevistar a comunicadora já é show de bola. Mas a tua chegada no grupo RBS também foi uma jornada rápida, assim, ou levou mais tempo pro crescimento? Porque ali tu ficou bastante tempo. Mas eu cheguei por um freela primeiro, que era um freelancer de 6 meses. E tu saiu da Band? Eu saí da Band, porque a Band quis fazer uma proposta de trabalhar como PJ. Eu aceitei. Enquanto eu saí e eles não recontrataram, eu fui aprovada na vaga da RBS. Legal. Então eu agradeci a Band pela trajetória lá. E na RBS eu fui trabalhar como freela. Como freela, eram 6 meses. Era para cobrir uma licença maternidade. Eu tinha reencontrei uma amiga e ela fazia o Bom Dia Santa Catarina praça. Na época tinha Bom Dia Santa Catarina local. Nos locais. E eu via que ela se desdobrava para fazer aquele jornal sozinha de manhã. Eu, por conta própria, ia às 4h30, 5 horas da manhã para aprender com ela e ajudá-la. Meu horário era só às 8. Volta lá. Faz um pouquinho a mais do que tu contratado. 101%, como diz o nosso nadador querido. Isso mesmo. Então, eu ia mais cedo, porque eu pensei, isso é uma faculdade para mim, é uma escola. Eu ia lá ajudá-la e aprendia. Poxa, eu estava estudando letras, nem jornalismo eu estava estudando ainda, então eu tinha que nadar mais rápido que os outros em volta de mim. Sim. Treinar mais. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é do Strider, que é quem treina, reina. Quem treina, reina. Gostei. Caraca. Essa eu não conhecia, muito bom. E a minha frase daí dos meus estudos, que eu não sou muito frasista, mas eu tenho uma frase que é minha, que é: a gente só faz bem aquilo que a gente faz muito. Então eu não fazia muito aquilo, eu olhava à minha volta, tinha gente que fazia aquilo há muito mais tempo que eu. Como é que eu ia conseguir alcançá-los, né? Claro, tinha que ter prática, né? Eu tinha que estudar mais. É o teu portfólio, né? Teu portfólio, a tua jornada ali, né? Isso é fundamental. E aí a outra estratégia que eu adotei, além de ir mais cedo e fazer um pouquinho a mais, na época não tinha internet como tem hoje, que o jornal é colocado toda à disposição para a gente ir lá assistir depois. Você consegue ler o texto do repórter hoje, né? Tá lá, ele vira a matéria do site depois. Eu pegava uma fita VHS, gravava o Jornal Nacional, e dava play, pausa e copiava o texto dos repórteres que eu admirava. Ernesto Palha, todos esses que eu gostava muito. Estudo de caso. O Marcelo Canelas, a Fátima Bernardes, esses eu olhava. Quem é que me inspira no jeito de se vestir e no jeito de construir as reportagens? E eu ficava ali, copiando, analisando o tamanho de frase. Ele escreveu na forma direta ou indireta? Quantos textos escreve antes de colocar as entrevistas no meio? Enfim. E aí esse meu trabalho autodidata fez fui ganhando, né, espaço, o pessoal vendo que eu estava evoluindo. E aí eu fui, naquela época, entrar em rede estadual era como entrar em rede nacional. Você tinha que passar por um crivo para poder participar do jornal para todo o estado. E eu era só uma freela, então eu não podia participar. Mas eu fui até que chegou um dia que, mesmo sendo freelancer, eu pude entrar em rede estadual.
Meu contrato acabaria em 6 meses. O meu gestor, na época, estava gostando do meu trabalho. Teríamos eleições em Blumenau. Isso era ano 2000. 2000. Ele pegou... Reeleição do Décio Lima. Isso. Ele pegou e... Não, fica até a eleição. Fica até a eleição. E foi. Fiquei 10 meses como freela. Aí acabou meu contrato, eu disse, olha, vou colocar... Eu queria muito ficar aqui, eu também queria que ficasse, mas não abriu vaga. E fui pra Galega. Fui trabalhar na TV Galega. Ah, legal. Aí lá era na o Galega... Altair? Era o Pimpão. Pimpão pai, Pimpão filho. Legal. Toda... Seu Flávio Coelho, toda a turma. Na época a Galega... Foi de repórter. Repórter. A Galega, claro, até hoje existe, tem a sua parcela de audiência e tal, mas na época era uma potência. Eu peguei o auge da Galega, as vacas gordas. Então a Galega foi era outra TV escola. De Blumenau. Era a TV de Blumenau, né? Então Lá tu pintou de loiro aí de novo. Eu até voltei a pintar de loiro, mas nunca mais naquele nível. Né? Adriana Galega. Luzes, eram luzes. Mas lá foi outra escola. Porque lá eu cheguei lá com muita galera de rádio. Então eu cheguei com 1 ano e meio de TVBV, 10 meses de RBS, ou alguém era que tá referência. vindo de TV aberta. E lá eu fui repórter, não deu 6 meses, virei editora, apresentadora, editora-chefe e coisas que muitas pessoas têm. Muita gente é ótimo, né? Mas tá certo, né? Ou não? Agora me deu. Muitas pessoas. Agora o meu tic-tac deu uma falha aqui. Muitas pessoas têm receio de errar. Na Galega, eu tive a chance de errar bastante. De chegar aqui, vocês estão me entrevistando, o próximo entrevistado não chegar, e eu tenho que ficar entrevistando. Ou alguém berrar no meu ponto assim, ó. A reportagem não ficou pronta, improvisa. E tu não tem entrevistado, não tem ninguém contigo no estúdio, o que tu improvisas? Então eu tinha que estar sempre muito atenta a tudo que estava acontecendo na cidade. Cara, e a TV, a gente grava aqui, né? Então, tipo, a gente tem... Eu queria mais uma aguinha, tem como? Eu também, aproveita, Fê. 2 aguinhas. Por favor. A gente grava aqui, então a gente tem essa vantagem, né, da gravação, a gente tem a possibilidade de reagendar, remarcar. Hoje, geralmente são 3 gravações toda segunda-feira. Hoje, por exemplo, um falhou, vem 2, beleza, temos estoque de gravação. Agora a TV não tem isso, né, cara? A TV ali, quem sabe fazer ao vivo é aquela loucura mesmo, né? E tu ficar... Obrigado, Fê. Tu ficar improvisando é muito difícil. Eu me lembro que na rádio, quando eu fazia a rádio, já era difícil, né? Eu fazia um programa sábado de manhã, que era o Clube Social. Aí às vezes acontecia também, o entrevistado não veio e tal, tu tem que inventar o que falar, né? Só que a rádio, porque o programa na minha opinião, pô, pelo menos tu não tá aparecendo, tu te vira ali, né? Dá um jeito. Na TV, né? Mas na TV deve ser mais punk, né? Por isso que tinha que estar sempre lendo os principais jornais do estado, tinha que estar muito atenta. Tinha que estar sempre com uma carta na manga. Para tu teres o que improvisar daqui a pouco. Qual foi a matéria mais pancada, assim, cara? Ou talvez as mais, mas... A mais pancada que tu lembra? Assim? Tem uma bem fresca na minha memória que eu contei pro meu marido no sábado, porque a gente estava indo para Floripa e a gente passou por Gaspar e eu me lembrei. Então, acredito que seja motivo de eu falar dela. A gente teve em Blumenau um delegado que era muito atuante, que era o delegado Padilha. Sim, lembro desse nome. E tinha uma menina de 8, 9 anos que tinha desaparecido em Gaspar. E a gente tinha uma regra que desaparecimento tinha que esperar 48 horas, porque às vezes a criança tinha ido na casa de alguém, o adolescente, sempre aparecia. E eles começaram a fazer manifestação no centro de Blumenau, passeata e tal. E tinha alguém que eu conhecia ali, e eu comecei, gente, vamos ficar de olho, tá crescendo esse negócio, a menina é muito pequena. E foi, e o Padilha entrou no caso. E começou a procurar a menina. E aí eu lembro, porque eu fui contar essa história pro meu marido, ele falou assim, deve ter alguma carniça aqui, ó, tem urubu. E olha só como é que a polícia chegou no caso. Bah. Sabe o Morro do Parapente em Gaspar, indo para Brusque? Sim, sim. Tinha um bando de urubu voando lá no alto. E alguém, não sei se foi um integrante da polícia, alguém falou, tem alguma coisa lá em cima. E era o corpo da menina, eu não esqueço, o nome dela era Pamela. Esse caso me marcou tremendamente pela brutalidade. Ela foi pega na rua. Ela tinha ido na padaria Pão de Mel, que é na Rua Geral de Gaspar. Sim. Aleatoriamente abusada e desovada no Morro do Parapente. Então esse caso foi muito chocante para mim. Eu nem mãe era, hoje em dia eu sou, imagina, né? Então foi muito marcante e me lembro que a mãe engravidou logo depois, teve uma outra menina e colocou o nome de Vitória. Então esse foi um assim que eu lembrei essa semana. Sim. E isso me traz aos casos recentes acho que últimos 5 anos, né? Dos ataques às creches, que eu estava na imprensa, que é o de Saudades. E o outro aqui de Blumenau eu não estava, e eu dei graças a Deus, porque muito só de acompanhar a distância, já foi assim, eu
né, desabei. Sim, então, assim, eu ainda liguei para meus amigos da imprensa, né, os mais próximos, dizendo, olha, se vocês precisarem de alguma coisa, que seja tomar um café, alguma coisa assim, né? É muito pesado pra gente que conta a história, né? Eu tive a oportunidade também em alguns episódios na rádio de acidente. A gente tem que dar, né? Tipo, a BR-470, engavetamento e tal. Pô, é um negócio pesado. Aquilo marca muito a gente, né? A enchente de 2008 foi outra, né? Que eu aprendi muito. Não foi só uma enchente, né? Não, foi uma grande tragédia, né? Eu lembro que o Ricardo Van Dorf descreveu como avalanches de lama, né? E eu estava em Floripa já e eu fiquei 4 dias sem ter contato com a minha família, sem saber se tinha acontecido alguma coisa, porque o Progresso tinha ficado ilhado, sem comunicação. Mas aí eu, na máxima da minha mãe, né? Notícia ruim chega logo. E trabalhava assim, na época ainda não existia o Hora 1, trabalhava do Bom Dia Santa Catarina até o Jornal Nacional. O teu auge na TV... Na RBS especificamente, que o teu auge ainda não chegou, né? Tu tá caminhando para ele, vamos ser honestos, né? Não, mas estás empreendendo e com certeza tem muito a entregar, né? Mas a pergunta que eu te faço na RBS ali foi o Bom Dia Santa Catarina, a nível estadual. Foi o Bom Dia Santa Catarina, que eu fui editora-chefe. O programa, digamos assim, com mais repercussão. Sim. Mas chegou a atuar aqui também no Jornal do Almoço, me lembro disso, né? Foram alguns marcos, assim. Eu acredito que toda pessoa, todo empreendedor tem alguns marcos na carreira, né? Acredito que o meu aqui foi ter recebido o convite para ir para Florianópolis em 2003. Aí depois, quando eu virei editora-chefe e âncora do Bom Dia Santa Catarina, e aí olha só, uma curiosidade, ninguém queria o horário do Bom Dia como repórter. Que loucura. Ninguém, porque ninguém queria acordar de madrugada. Aí eu dizia, me coloca fixa. Na época tinha um repórter, até o Jean Halpe, hoje ele é da Rede Globo, né? Sim. A gente revezava. Depois ele foi embora e eu fiquei fixa. Pensa, eu precisava ficar boa em ao vivo, queria entrar mais em rede nacional. O Jornal do Almoço e o Jornal da Noite, as entradas ao vivo são menores. Sim. O Jornal da Manhã era o maior jornal e tinha mais entradas ao vivo. Tem uma baita audiência, porque o cara acorda, liga a TV e... Maior share, porque dos televisores ligados, a maioria tá ali. Não tem tantos televisores ligados quanto à noite, mas dos que estão ligados, sim, a maioria tá ali. O cara toma café ouvindo, certeza. Eu não tinha criado a frase ainda, a gente só faz bem aquilo que a gente faz muito, mas veja só, eu disse, me coloca, porque como é que eu vou ficar boa nesse negócio de fazer ao vivo? Fazendo todo dia, várias vezes, eram vivos enormes. E com entrevistados mais variados possíveis, do governador ao deputado, passando pela feirante do pastel. Então, eu tinha que ter, quando eu fui entrar pra Globo, fazia com facilidade. Maestria. Com desenvoltura, conseguia improvisar fácil. E aí, na enchente de 2008, essa demanda aumentou na tragédia exponencialmente. Eu fui deslocada para a equipe da Globo e passei a atender preferencialmente Globo. Nacional. Fiz nacional. Eu já tinha entrado todos os veículos, menos JN. Na tragédia de 2008, eu tive a oportunidade de entrar no JN. O Bonner veio para cá. Isso, né? Ele ancorou daqui, eu de Floripa, e tinha mais uma repórter que estava em outro ponto. Então, a ponto de o Bonner citar a cobertura da tragédia no livro dele, JN, Modo de Fazer, e tem uma foto minha, da Kíria, do Van Dorf, no livro. Então, esse é um outro marco, assim, para minha carreira. E depois assumi a editoria-chefe. E aí foi um dilema. Como repórter, e aí, aceita ser editora-chefe e apresentadora e sair da rua? Então, eu passei por esse dilema, até procurei um profissional da área de carreira na época, me lembro. Que são coisas completamente diferentes, né? E aí, eu fiz uma transição legal, porque eu fiz uns projetos em que o apresentador ia para a rua, para não abandonar, assim, para não fazer um corte tão repentino. E aí, virei editora-chefe, âncora, e aí, nesse meio tempo, quando eu assumi como âncora, e editora-chefe, eu tinha 3 pessoas na gestão. Ai, achei difícil, mas depois que eu tinha 25, eu vi que era fácil ter 3. E aí eu recebi o convite para vir para Blumenau, e aqui aí eu era coordenadora da unidade de jornalismo. Todos os jornalistas. Lá eu coordenava um produto, e as pessoas que faziam aquele produto. Aqui eu coordenava a parte da emissora de jornalismo. Tudo. Então, se o repórter... sucursal era Isso, se o repórter atendia o Bom Dia, ele respondia para mim. Se ele atendia o Jornal do Almoço para mim, se era Globo para mim. Aí falava de dezenas de produtos no mesmo dia, várias matérias. E aí... Digital também, provavelmente, que na época já estava digital. Sim, já estávamos integrados com o NSC Total, com o Santa. Atlântida também? Atlântida não era minha gestão, mas era parcerias, assim, né? Trocas, muitas trocas. Aí eu participava do programa Cafezão. Mas lá eu já tinha começado, lá eu já tinha
feito a Academia de Líderes da FGV, porque lá já tinha surgido o desafio de ser líder. E mais um dos maiores gatilhos para eu procurar melhorar como líder foi um feedback 360 daquele que foi assim, no coração, que deu até vontade de... A importância do curso, do treinamento. Gente, assim, ó, a gente tinha um sistema de avaliação de desempenho, você falou ali a questão de, a maioria dos funcionários está ali no bom, né? Os 70% da equipe. Quando a gente fazia a calibragem para saber quem está no ótimo, quem está para ser desligado, quem acima fica da no média, meio, abaixo da média. era mais ou menos isso, né? Então, a gente criou o feedback 360. E para o líder é muito difícil. Porque o líder está na posição em que ele decide as coisas. E ele O feedback é meu, né? Não dele. Isso. Então, eu me lembro, 2 feedbacks bem duros, em que eu ia lendo e ia me subindo assim um negócio. E só que foram fundamentais para eu buscar mais mentores internos, ouvir mais, porque o líder tem muita dificuldade de ouvir. É que a gente... Isso é muito incrível. Geralmente quem chega na posição de liderança é porque já teve uma jornada. E aí a gente acha que por ter tido essa jornada a gente sabe tudo, a gente já passou pelo que tinha que passar, né? Falo isso que também sou líder nos meus negócios, né? E na verdade não, né? Tem muito ponto cego, né? Muito. Nenhuma jornada é 100% completa, né? A gente sempre tem novas realidades ou coisas para aprender, né? E é bacana tu reconhecer que esses feedbacks foram importantes, porque às vezes quem ouve a gente, o líder que ouve a gente, pode menosprezar às vezes um feedback vindo de um subalterno, né? Quando na verdade, com todo respeito, que às vezes pode estar certo, mas geralmente quando tem alguma insatisfação dos liderados tem que ser escutado, porque a gente não é perfeito, né? Essa é a realidade. Né? Ninguém é. Então... E pra gente conhecer esse lado empreendedora, quando é que foi essa pivotagem, assim? Que, saí do grupo e vou empreender. Como é que foi isso? Como tu bem falaste, vocês dois falaram durante a entrevista, eu já tinha essa postura empreendedora dentro da empresa, né? Eu acho que essa visão de empreendedora tu já tinha sempre. Vou dar um claro, exemplo rápido. Desde a Artex, né? Desde a Artex. Eu era repórter, daí eu já estava sênior, assim, e eu via a galera entrando sem experiência, assim, eles entram e são jogados aqui na fogueira. Eu, assim, posso criar um programa de desenvolvimento para esse pessoal que está entrando? Eu não esqueço o nome, Avance era o nome. Eu fiz um programa com apostila, tudo, apresentação visual, para treinar os novos repórteres que chegavam. E aí eu peguei os mais sêniores que eu, para serem os mentores deles. Caraca. E aí eu viajei o estado. Eu era repórter. E aí eu viajei o estado. Eu tenho foto em Blumenau. Então já não é de hoje que tu treina pessoas, né? Olha, eu não tinha trazido isso para os meus clientes ainda. Não é de hoje que eu treino pessoas. E aí essa pegada da didática, né, muito forte na minha família, desde o magistério. Mas... Eu ia falar, tu fez magistério, então essa pegada pedagógica tu tem, né? E letras. Letras também é uma... Acabei tendo que fazer licenciatura. Pra... Então, quando eu resolvi, assim, deixar de ser empreendedora interna e abrir o meu negócio, a virada de chave foi a maternidade. Eu queria ser dona da minha agenda. Então, assim, eu não saí, as pessoas ficaram chocadas quando eu anunciei a minha saída, né? Thaís, no auge da tua saída, eu estava apresentando o Jornal do Almoço em Blumenau, 5 anos, super bem. Não saí porque eu não gostava do que eu fazia. Eu saí porque... Virou a chave, foi um outro momento. Era um outro momento. Eu já tinha entregado aquilo que eu podia entregar. Eu também queria mais, experimentar outras coisas, outros Curiosa, mercados. eu anotei aqui bem grande, tá, Adriana? Tu tem um perfil muito curiosa. E a curiosidade leva a muitos lugares, né? Muita experiência carrega, né? Acho que curiosidade eu sou assim também e vejo isso muito nela, é verdade. Curiosa, se pergunta, né? Meu, Felipe, tu fizeste eu lembrar de um quadro. Deu uma mexida aí, né? Meu, é que assim, a gente quando vive as coisas, às vezes não se dá conta e só depois com certa maturidade a gente olha com outros olhos para aquele momento. Nós tivemos um quadro no Jornal do Almoço de Florianópolis que eu conduzia e o nome do quadro era Ela é Curiosa. Sério? E a vinheta era uma bonequinha digital, minha, loirinha, tal. Eu ia nas empresas mostrar como fazia batata palha. Eu vim aqui na empresa de luminária daqui, vizinha de vocês, aqui, na Tachibra. Tachibra. Mostrar como é que fazia lâmpada. Isso, eu fui em várias empresas, fui na Plus Vale, enfim, fui em várias empresas no estado, mostrar como se faz. Eu sigo um cara no Instagram que fala... E além de curiosa, transborda, né? Quer informar também. Te ensino como coisas aleatórias são feitas lá no Instagram. Aí tu vai, olha assim, o cara faz chinelo, o pneu, tá ligado? E aí foi isso, eu não sei porque eu não gostava do que eu fazia. Eu amo comunicação. Mas a decisão de empreender, foi, obviamente que tu... Hoje o teu negócio, assim, já falou, treinamento, palestra, apresentação,
influenciadora digital? O que tudo tá dentro desse Adriana Kraus empreendedora, assim? Isso é bem legal a gente falar, porque quando a gente vai empreender, a gente acredita que já tem que estar tudo decidido, né? E quando eu fiz a virada de chave, eu tinha uma ideia de algumas coisas que eu ia fazer. E outras foram surgindo por demanda do mercado, e eu não tinha enxergado que tinha essa demanda, e veio do cliente e criei um produto. Então, quando eu saí, fiz a minha virada de chave, foi para ser consultora de uma empresa que já estava me namorando na área da comunicação e projetos sociais, que tinham a ver com educação. Então, como eu tinha formação na área de letras e também atuei como professora, então eu fiz essa consultoria para eles. Mas eu tinha experimentado, por provocação de um cliente, eu fui apresentar um evento, porque o nosso contrato na RBS, na Globo, era sempre muito restrito. Você não pode fazer outros trabalhos, exceto apresentar eventos, congressos, seminários que não tenham um cunho comercial. Num desses eventos, o cliente assim, se eu pedir para tu encerrar o evento com umas palavras, tu encerraria? Como assim? Me explica mais. Ele, uma mini palestra. E aí, depende. Sobre o que seria? E aí era um empreendimento imobiliário, que ele estava saindo de um modelo mais popular, indo para um modelo classe média, e era o primeiro empreendimento que ia ter gramado, playground, piscina, espaço para família, filhos, tempo junto, tudo questões e convicções minhas. Eu estava fazendo minha transição de carreira, ela estava internalizada, não estava ainda comunicada para o mercado, para ser dona da minha agenda, ficar mais tempo com as minhas filhas e trabalhar de outra forma. Conversou muito comigo a história dele. Deu, tá bom, aceito. Fez a palestra. Eu fui aplaudida de pé, assim, eu tremi igual um pau de hora verde. Que legal. Né? Porque legal, você imagina. falar numa câmera, tudo bem, eu sei que para muitas pessoas é difícil, mas eu estava acostumada e eu não ficava pensando, tem 6 milhões de pessoas. Você é boa naquilo que faz muito, né? E também eu não ficava pensando, tem 6 milhões de pessoas me assistindo. Não ficava pensando. Pra câmera. Tu falas. Agora, 250 pessoas na tua frente, pessoalmente, eu fiquei nervosa. Então, e aí quando eu fui aplaudida de pé, tem alguma coisa aqui. Acho que pode ser algo que eu posso trabalhar. Então, quando eu fiz a virada de chave, a princípio eu trabalharia com palestra, consultoria e um pouco de conteúdo digital. Temos uma palestrante, João. Show de bola, já fica a ideia. E aí começou a aparecer bastante conteúdo digital no começo, a minha consultoria, e a palestra eu fui. Aí, olha só, olha o X da questão. Como é que eu vou ficar boa em palestra se eu ainda não sou uma palestrante renomada? 3 anos atrás, eu era uma jornalista reconhecida. Mas não palestrante. Palestrava para os estudantes nas universidades, né? Como você falou, palestrava para alguém. Mas e sobre liderança, minha experiência de liderança? Sobre fazer gestão de pessoas, sobre comunicação visual. E outra, como é que você faz uma palestra de qualidade? Você vê o Cortella, ele faz uma palestra sem uma... técnica. Você vê outros que usam muitos recursos. Eu ia assistir palestras, num ano eu assisti 3 do Karnal. No mesmo ano. E daí eu fui começar a participar de mais eventos. Me ofereci para ser voluntária como apresentadora, alguns eventos. E assim, né? Nem sempre como voluntária, mas assim, comecei a dar mais. Do que receber. Porque quando a gente entende, aí a pegada da imaturidade que eu falei antes, durante um tempo eu só queria receber. E dá. Aí então, tu entendeu o jogo. Eu entendi o jogo. Não pode ser desequilibrado, tu só receber e não dar nada. Então eu comecei a me apresentar mais para ser apresentadora. Te colocar em ambientes para poder... Então assim, eu me ofereci para ser apresentadora de um evento em que ia ter 2 dias de congresso com os melhores palestrantes do Brasil. Posso ir apresentar alguma arena paralela? Bora. Criei material de portfólio, né? Fui lá, ainda assisti. Tá, esse cara, ele usou uma técnica assim, usou música, usou isso, não usou nada de recurso visual e a gente nem piscou na palestra. Como é que pode conseguir isso? E comecei a estudar mais a comunicação de outras formas também. E aí que foi o pulo do gato, que eu comecei a pegar os meus temas de domínio e transformar em palestra. E um cliente aqui em Blumenau, ele era especialista e virou presidente de uma instituição. E ele era especialista há 40 anos na área dele. E, de repente, ele virou presidente de uma instituição. Ele teria que começar a dar muita entrevista e a fazer muito discurso. E aí a entidade me chamou. Tu não faria uma consultoria para ele? Só para ele? Caraca, que legal. Pessoal, assim, né? Só ele. Eu faço. Aí sentei lá, elaborei orçamento, escopo, Aí eu presa, assim, né? Eu presa.
E fizemos de eu ir lá, ensaiar discurso com a pessoa, levar na primeira entrevista da rádio, ir junto para encorajar e ver a pessoa se desenvolvendo. Deu, opa, não era um media training, porque media training eu já tinha feito. Era uma mentoria. Era uma mentoria de comunicação e oratória. Boa. Porque você falar com a imprensa é uma coisa. Você falar com a tua equipe, você fazer um feedback individual é outra, você falar com a empresa inteira é outra, você dar um discurso é outra. E aí o mercado que me trouxe isso, hoje é meu produto mais forte. Treinamentos de comunicação e oratória. Eu cheguei a fazer um treinamento, eu fui participar de um treinamento de media training como jornalista convidada de uma grande empresa do nosso litoral. Depois a gente fez networking, eu apresentei o meu treinamento de oratória. Aí ela disse assim, qual é o seu calcanhar? Perguntei, né, para os teus times. Meu time de vendas, a comunicação tá assim, ó. Cada um fala de um jeito, um chega na recepção da empresa, se esparrama no sofá para esperar ser atendido, não dá? Sim. Né? Fala com qualquer linguajar. E aí fui fazer o treinamento da equipe de vendas. 2 equipes de 20 pessoas cada. Fiz em 2023. Em 2024 me chamaram para o time de lideranças, diretores e CEO. Porque gostaram do treinamento. Faz parte do... E era um produto que eu nem tinha criado quando eu fiz a transição de carreira. Então, empreender é você ir na jornada também aprendendo, né? Tudo que você pode entregar, né? É aquela coisa, né? Pula e depois vai fazendo o avião. E depois também vai tirando aquilo que não faz tanto sentido. Então, por exemplo, hoje, conteúdo digital tem que fazer muito sentido para eu fazer. Porque me demanda um tempo enorme e um retorno baixo. Sim, faz Entendeu? sentido. Considerado o valor da minha hora de treinamento, nem se compara. Melhor focar no treinamento da palestra. Então, tem que fazer muito sentido. Tem que ser um cliente que eu admiro muito. Grandes clientes. É aquela coisa, tu te resguarda. A gente também toma muito esse cuidado, né? De ter marcas ao nosso lado que conversam com a gente, né? Acho que essa curadoria que tu falou lá no começo, né? E que eu te falei fora do ar, né? Que a gente também tem essa curadoria de escolher as pessoas que sentam aqui com a gente. Essa preocupação a gente tem que ter, né? Até porque senão a gente pode acabar perdendo credibilidade também, né? Eu entendo, né? Quando a gente está no começo que, não, por enquanto eu preciso pegar menores, porque estou começando. Mas é isso, vai identificando até quando você vai aceitar fazer ou não fazer. Então, hoje desde sempre eu já fazia uma curadoria, porque eu levei 25 anos para conseguir esse lugar, esse espaço, esse nome. Eu tinha um código de ética. Imagem, né? Um código de ética extremamente rigoroso. A nossa empresa nunca aceitou fazer merchan dentro do jornalismo. Então, eu tive gestores que, assim, me ensinaram coisas do tipo, tu vai no boteco com os amigos, vai encher a cara? Com que credibilidade tu vai entrar no ar amanhã e falar se beber não dirija? Exatamente. Isso com 20 anos de idade, um gestor te falando isso, tu com 20 anos de idade? Caraca, é bem Era isso. uma escolha. Eu podia dizer, não, eu prefiro aproveitar mais a minha juventude no boteco com a galera do que me comportar como eu deveria. Não, a gente fazia o quê? No boteco a gente se comportava e depois a gente ia para casa de alguém, aí se quisesse tomava um pouco mais. Mas aí você reserva. Isso foi algo muito legal que eu aprendi. Esse lado mais extrovertido ou os excessos, você reserva para os íntimos. Isso. Né? Sabe? Reserva para os íntimos. Ainda mais numa fase que você está construindo a carreira, que é lá aquela na história, juventude, a mulher de César, né? não basta ser honesta, né? Tem que parecer ser honesta. Então, a gente tem que... Isso é uma realidade, né? A gente tem que saber também se posicionar e respeitar o nosso valor, né? Isso é uma verdade. Não é uma questão de falsidade, mas é uma questão de identificar aquilo que você quer e se posicionar de acordo. E se posicionar. E assim, é aquilo que eu falei antes, mas acho que é muito importante. Cada um tem a sua vida e faz dela o que quiser. Sim. Só depois não reclama, porque é isso, cada escolha é uma consequência. Deixa eu agradecer a nossa deixa eu pontuar uma coisinha aqui, porque eu tava querendo falar dessa tua fala aí. E tem gente que pensa assim, é que eu tô preocupado que os outros vão pensar de mim. Mas é justamente isso, né? Tá fazendo a escolha errada, né? Na minha visão, eu acho que não se preocupar com o que o outro vai pensar, cara, tu não tá construindo uma carreira de exemplo, de autoridade, porque as pessoas constroem uma carreira de autoridade se comportando de uma forma ética, um comportamento ideal, né? Comportamento ideal é a gente pensar no outro, se também posicionar como um exemplo, né? Nós vivemos em sociedade. Pensar no outro não é só uma questão de deixar de ser autêntico, mas também é uma questão de caridade, né? A gente tem que se preocupar com a percepção do outro. Eu aprendi isso, eu dava pouca importância para vestimenta há alguns anos atrás. Case para os meus treinamentos de comunicação eu dava imagem pouca, pessoal. Eu era diretor-geral da Secretaria de Planejamento Urbano e ia de calça furada, jeans furada e camisa polo velha, né?
Aí eu vi um grande influenciador, um psiquiatra, na verdade, o Ítalo Marcilli, que é um cara que eu admiro bastante, falando na rede social que vestir-se bem é um ato de caridade para com o outro, né? Quando você se veste bem para ir para um casamento, você se veste porque os noivos pensaram naquele dia tudo que poderia haver de melhor para você. Aí você vai ser o patinho feio da festa que vai estragar a festa? Não, você vai bonito pelos noivos, né? Então, quando você vai num velório, você não vai de uma roupa colorida, você vai de uma roupa num tom mais escuro, né? Então, você se veste pelo outro, né? Seu posicionamento tem a ver com isso. Então, é um ato de caridade também, né? É um ato de pensar no outro, né? E caridade tem tudo a ver com aquilo que a gente acha bom, né? Que é amar o próximo como a ti mesmo, né? O maior ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Exato. Então, eu penso bastante nisso. Mas deixa eu agradecer aos nossos patrocinadores, Adriana, e a gente volta rapidinho contigo, pode ser? Arte Pro Comunicação Visual, você já conhece, não custa lembrar, letras, caixas, totens, adesivos, luminosas, envelope pra gente frota, tudo que você precisar para comunicar bem o seu negócio, né? Deixar a sua empresa vistosa, bonita, bem vista, né, pelos seus clientes. Aqui na BR-470 tem todo o estado de Santa Catarina, até para fora do estado já mandou banners aí e tudo mais, né, Felipe? Quiser visitar aqui na BR, também acaba conhecendo o nosso estúdio do Empreender Cast, junto com a Arte Pro aqui. Fica o convite para você conhecer. A Sicredi, pessoal, é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional. São mais de 9 milhões de cooperados associados e quase 3 mil agências. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. A gente conta com a Sicredi, ela é muito importante para o nosso ecossistema e eu tenho certeza que se você procurar eles por serviços financeiros aí de sua empresa, você vai se surpreender com a qualidade do atendimento. Obrigado Sicredi, por acreditar na gente. É isso aí, João. E a Ponsone, espaços que conectam, 34 anos, loja em Blumenau, Rio do Sul, loja top demais. A de Rio do Sul ainda não visitei, nós temos que ir lá, né, cara? Mas a de Blumenau é sensacional. A Ponsone tem como foco proporcionar conforto e ergonomia, muito produto top, muita novidade legal para o seu escritório, para sua empresa. Você que quer colocar cadeiras novas, cara, a gente tá se sentindo bem aí na cadeira? Como é que tá? Ótimo. Confortável? Já elogiei o estúdio, né? Adorei. Show de bola. A cadeira é da Ponsone, os produtos da Ponsone são de alta qualidade. Adoramos aqui, inclusive, né? Com certeza. E você quiser comprar aí, né, conhecer a loja principalmente, e conhecer os produtos da Ponsone, vai lá que com certeza você vai ser bem atendido pela equipe toda. Show de bola. Fernando Construções, a sua casa de alto padrão no Vale Europeu, são mais de 300 projetos entregues, do terreno na mão, a chave na mão, a chave na mão, a Fernando Construções é a melhor solução. Entre em contato com o Fernando lá e com o time dele, realmente vale a pena. Todos os condomínios fechados de Blumenau contam com projetos e casas da Fernando Construções. Ele é membro do nosso clube de negócios, está dentro do nosso ecossistema, com certeza é um grande parceiro do Empreender CC. A gente tem muito orgulho e satisfação de falar que ele está sempre com a gente e indicá-lo com tranquilidade, até porque o Felipe está construindo com ele também, e a minha imobiliária também vende para ele, então é uma pessoa de confiança que com certeza vai lhe atender muito bem. Além disso, João, Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas zonas da Pan, todos os dias divulgando os nossos episódios. Conecte Assessoria Imobiliária, a sua imobiliária para Blumenau e região e litoral de Santa Catarina, meu time está à sua disposição para atendê-lo na Conecte. E Restaurante Dona Ana, do Bar para o Mundo, melhor ambiente para network empresarial no horário do almoço, vai lá no Dona Ana que você não vai se arrepender. Muito obrigado aos nossos patrocinadores e apoiadores. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E a gente está com a Adriana Kraus, essa baita comunicadora aqui. Muito legal poder te entrevistar. Eu acho que para nós fica um marco aí bem bacana de trazer o teu case para o nosso ecossistema aqui também. A gente fica muito grato. Felipe, manda a braba para nós. Adriana, o que tu acha do projeto Empreenda aí? Conhecer um pouquinho. O que tu acha desse trabalho que a gente faz, sentar, contar as histórias? Toda segunda-feira a gente tá aqui, né, João? Gravando, né, cara? Fala pra nós. Feedback. Vocês sabem que o ser humano, ele é um contador de histórias desde o princípio da humanidade, né? Então, contar histórias é uma arte. E as pessoas, às vezes, ignoram isso na comunicação. Então, às vezes, um empresário, até aqui, né, já que a gente está falando com muitos deles, chega assim numa mesa de negociação, vai direto para os números. E esquece que para ganhar confiança, você falou em confiança aqui na questão da Fernando Construções, que o Felipe está construindo lá, para ganhar confiança, precisa o quê? Intimidade. Para ganhar intimidade, precisa o quê? Conversa, histórias. Fazer perguntas, histórias, e não só sobre negócios. Então, vocês estarem aqui... Vocês perguntaram, né, dos meus projetos, da minha vida pessoal, da minha carreira. Nós contamos histórias hoje aqui. E assim a gente se conhecer um pouquinho mais, a gente vai ganhando a confiança um do outro. Eu conheci a casa de vocês aqui hoje. Legal. Posso falar para alguém desse lugar, porque agora eu estive aqui vendo com os meus próprios olhos. Então, isso é muito legal, que mais pessoas possam estar aqui vivendo o que eu vivi, compartilhando suas histórias e sendo entrevistados por vocês. Bacana. Fantástico, obrigado. Sobre a tua história, teu passado, a gente já viu bastante. Qual é o futuro de Adriana Kraus? O que tu tá mirando, os próximos projetos? Muitos summits da vida. Legal. Então, desenvolvimento humano e organizacional, né? Que é
é uma área que vocês também atuam, que ali eu consigo colocar 2 grandes pontos fortes meus. Didática e comunicação. Juntando as duas, assim, né? Que eu Nada é por acaso, né? Nada é por acaso, né? Então, uniu aí a minha história da infância com o meu ensino médio, com minhas 2 graduações e a minha vivência, e poder dizer para as minhas filhas quando eu sair de casa, mas mãe, porque ainda estou na fase, né? Não quero que você saia, que eu vou ajudar as pessoas a se tornarem pessoas melhores, a se comunicarem melhor para evitar ruídos. Então, tem uma frase que é minha e eu usei eu fui convidada para uma palestra do programa Vizinho Solidário da Polícia Militar. Legal. E uma senhora levantou a mão e contou uma vivência dela, que estava tendo uma crise enorme com o vizinho. E aí ela pediu que eu falasse a respeito. E aí o que eu falei para ela foi: a gente precisa ter conversas difíceis para não ter uma vida difícil. Boa. Então, quando eu digo para as minhas filhas, eu digo isso: filha, a gente sempre vai ter momentos difíceis. Então, se a gente ficar adiando, às vezes, as conversas difíceis lá na empresa, em casa, o clima não vai ficando pior? Com certeza. Aquele frio na barriga, aquele incômodo no coração de que a questão está mal resolvida, não fica crescendo? E aí influencia no dia a dia. Influencia no dia a dia. Então, assim, a vida é Isso feita para disso. governança nos sócios é muito importante. Muito. Transparência, né? Até um dos valores da minha empresa, porque eu fiz branding de marca, tudo, boa. e transparência é um dos meus valores. Então, é sobre isso. Você precisa ter conversas difíceis para não ter uma vida difícil. Show Aí eu de disse bola. para ela: a senhora vai vender a casa? O que a senhora vai fazer? Ou vai aceitar ter uma Exato. conversa difícil com o seu vizinho? Então, acredito que o meu futuro seja poder continuar dizendo para as minhas filhas que eu estou inspirando as pessoas a mudar, porque eu não mudo ninguém, a responsabilidade é de cada um. Show de bola. Adriana Kraus, senhoras e senhores, quero te agradecer. Muito obrigado. Eu Espero que ter gostado da agradeço. experiência. Amei. Para nós foi uma alegria te receber aqui. E fica o convite aí para a gente se conectar de mais formas. Vamos identificar como. Show de bola. Nada é por acaso. Muito Parabéns, obrigado. querida, tá? Obrigado, tá? Tá Eu com, que a, agradeço. tá com a gente até agora aí, galera. Vem comigo aqui, diretor. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, né? Compartilha esse vídeo, essa história da Adriana aqui, show de bola. Com certeza, muitos insights valiosos aqui que valem a pena ser conhecidos. Lembrando sempre que no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Verdade. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu, sou o Felipe Rangel. Esse foi mais um Empreender Cast para vocês. Valeu, turma. Valeu. Tamo junto.